Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja aqui do começo ao fim da leitura desse devocional, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Gênesis 42:8. Agradeço por estar conosco, Senhor. E Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicação dessa passagem. Então vamos lá. O nosso devocional é Gênesis 42, mas antes vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Gênesis. Autor e período da escrita. Desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, tem sido atribuída a Moisés, um líder israelita enormemente influente do segundo milênio a.C. Com o passado egípcio-aristocrático, embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimemente reconhecem Moisés como autor da Torá. Josué 8:35, 2 Crônica 23:18, Neemias 8:11, Marcos 12:19 e 16, Lucas 2:22, Romanos 10:5 e Hebreus 10:28. Ao mesmo tempo, evidência em Gênesis surgem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridas no texto. Exemplo, inclui a menção de Dan, capítulo 14, versículo 14, uma cidade que não foi nomeada até o dia de Juízes, Juízes 18:29, e o uso de uma frase pressupõe a existência de reis israelitas, Gênesis 32, 36 e 31. A Torá, um termo hebraico para lei, era visto como só uma unidade até o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo mais tarde chamado de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, dos capítulos 11 do capítulo 1 ao capítulo 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente apenas de um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, capítulo 12 ao 50, é a história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e os 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há relatos dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuições para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases de todas as outras coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele, entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir da qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias de origem da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto com Deus já os ajudaram a entender por que ele nos deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativa, Deus é o único herói verdadeiro da história, e este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com frequência do que qualquer outro personagem da Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais, do capítulo 12 ao 50. Os principais elementos de coesão textual é usado "essas são as gerações de",
a frase mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo, isto é, uma prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre pessoas principais da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Agora vamos para Spurgeon em Gênesis. No princípio, quando este princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar este mundo para a moradia do homem, mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos, pela falta de um termo melhor, caos. Esta é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a nossa introdução do livro de Gênesis. Agora vamos ler Gênesis 42, 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Esta manhã, nossos desejos foram em direção ao crescimento de nosso conhecimento ao Senhor Jesus. Talvez seja bom essa noite considerar um tema afinal, ou seja, o conhecimento do nosso José celestial tem de nós. Essa foi a bênção mais perfeita que muitos antes tiveram um mínimo de conhecimento sobre ele. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Nenhum deles havia ainda, que é referência ao Salmo 139 de Davi. E José, fazer uma ligação com Jesus, é uma das representações de Jesus no Antigo Testamento. Ainda que fôssemos um ser no mundo, éramos um ser em seu coração. Quando éramos seus inimigos, ele nos conhecia, nosso sofrimento, nossa loucura e nossa maldade. Quando chorávamos amargamente em desespero, arrependimento e o víamos apenas como um juiz e um soberano, ele nos via como seus irmãos amados e suas entranhas ansiavam por nós. Ele nunca confundiu seus escolhidos, mas sempre os contemplou como objeto de sua infinita afeição. O Senhor reconhece o que lhes pertence. É tão verdadeiro para os filhos pródigos que estão alimentando porcos, como para os filhos que sentam à mesa. Mas, ai de mim, nós não conhecemos nosso irmão real, e dessa ignorância resultou uma série de pecados. Fechamos nosso coração a ele, e não lhe permitimos o nosso amor. Desconfiamos deles e não demos crédito às suas palavras. Nós nos rebelamos contra eles e não lhe rendemos homenagens amorosas. O sol da justiça brilhou e não podemos vê-lo. O céu veio à terra e a terra não percebeu. Que Deus seja louvado. Esses dias acabaram, no entanto, menos agora e muito pouco que sabemos sobre Jesus, comparando o que ele sabe sobre nós. Apenas começamos a estudá-lo, mas ele nos conhece totalmente. É uma circunstância abençoada que a ignorância não esteja ao seu lado, pois não teríamos esperança. Ele nos dirá: nunca o conheci, mas confessará os nossos nomes no dia de sua volta. Enquanto isso, se manifestará para nós como não o fez para o mundo. E essa é a leitura do nosso devocional da noite, com base em Gênesis 42:8, que nós possamos de fato conhecer Jesus, ser de fato como filhos e irmãos dele. E amanhã nós voltamos às 8 horas com a live do domingo do devocional da manhã no Instagram e aqui às 8 no devocional da noite. Tchau, tchau, tenha uma ótima semana e até amanhã.